Aleluia. Bom dia, Márcia. Dia. Como que está a Débora? Tá tudo bem com ela? Tá recuperando, graças a Deus, tá melhorando. Nem fala para ela. A gente não entende, né? A Sim, gente não entende. Tem horas que a gente fica. Ah, podia ser de outra forma. Mas Deus salvou vocês, livrou vocês do mal. é Que verdade. fosse um mal que prejudicasse muito vocês, né? Uhum. Então, sempre, eu sei que você já faz isso, sempre que estiver lá no estúdio, antes de entrar, clama, unge aquela entrada, unge dentro e fala, Senhor, manda os seus anjos, e vai clamando, clamando o tempo todo. Ali é um lugar santo, Amém. ali é um lugar que Deus preparou para vocês. Então, o inimigo usa as pessoas para ter inveja e fúria contra vocês. Verdade. Mas quem é mais poderoso é o nosso Pai, o soberano, né? Glória a Deus, é verdade. Então, ali é um lugar onde vai acontecer, no campo profissional, vai acontecer uma libertação. O diabo não quer. Ali é mais um território do reino de Deus e menos um território do diabo. Amém. Então, fale isso para Débora, para ficar atenta e ungir. Ungir na hora que entrar, eu falo isso muito para Arthur e para Juliana. Entrou no lugar, vocês peçam proteção a Deus e ungir depois que sair. Às vezes a gente esquece que está tão cansado, né? Verdade. Mas que venhamos ter esse cuidado. A É. oração nunca é muito, né? A oração nunca é muito. Manda um beijo para ela e nós louvamos o Senhor pela vida de vocês, louvamos o Senhor pela vida de cada uma que está entrando, Glória. louvamos o Senhor por dia de hoje. Que Amém. se não fosse o Senhor, eu e a Márcia não estaríamos aqui, esse devocional nem existiria. É verdade. Porque pela minha força e pela força da Márcia, nós não conseguimos fazer coisas com constância, com intensidade. Sim, uau! A gente vai com toda intensidade, mas logo desistimos. Mas quem é o nosso sustentador é o Deus Espírito Santo, o Deus Consolador, o Deus que nos santifica, o Deus que nos fortalece no dia de hoje. Nós precisamos tanto dessa fortaleza e louvamos o Senhor porque a oração da Márcia ontem foi forte. Olha a Glória a Suzana aí. Deus, Susana. Bem-vinda, querida, Oh, bem-vinda, bem-vinda, e você? bem-vinda. Ó, segundo Timóteo, capítulo 1:7, nós não podemos deixar de declarar isso para ser ofensivo Aleluia. para Satanás e para o reino das trevas, para qualquer ofensa e nos defender, Obrigada. porque nós temos que saber qual o espírito que repousa sobre nós. Mas Deus trouxe algo ao meu coração esta manhã. Hebreus, na minha versão, né? Hebreus, depois eu até olho que versão foi essa que eu coloquei. Hebreus capítulo 13, verso 5, parte B. Eu escrevi assim, talvez eu até parafraseei com a mesma essência, né? Deus não permite que nada nos aconteça, que ele não possa redimir e usar para o bem. Aleluia, aleluia. É nisso que nós temos que crer. Sei que hoje não vai ser um dia fácil, mas ele não permite que nada vai acontecer com cada um de vocês aí, né, que não possa nos redimir. E na história de Deus, nada ficou em cinza, tudo foi transformado. Aí eu fui lá em Isaías 32:15. Por que que Deus está trazendo essa mensagem? Porque nós estamos falando de ofensa. O ofendido ou sempre estou sendo ofensiva? Então, tem uma área da nossa vida que ela tá seca. Eu gostava muito de culto de libertação, porque tinha umas irmãs lá, Deus revelava assim, não era igual a Fujioka, Kodak, não, revelava sim. Ainda existe isso. E Paulo nos ensina que nós devemos orar em posição de mão, pôr a mão na cabeça e buscar dons, é onde nós vamos ver a glória de Deus e Deus revela. Vem aqui, Suzana, vem aqui, Renata, Emil, Vivaneide, Márcia, eu vou mostrar qual é a área da sua vida que está precisando mais de água para ser aquele jardim fechado, como diz Ana Paula. Eu quero ser como um jardim fechado,
regado e cuidado. Vamos lá. Vocês lembram aí? Eu acho lindo esse, né? Então, olha aqui. Flua em mim. Um manancial. Aleluia. É isso que Deus quer fazer hoje conosco, porque eu não sei o que que a ofensa fez. Qual o estrago que a ofensa fez dentro do seu coração, no seu intelecto, na sua vida profissional, na sua vida afetiva, na sua vida conjugal, nos seus relacionamentos interpessoais. Mas antes de terminar esse livro, Deus fala de libertação. E nós estamos lendo, caminhando, e eu falo, pai, eu quero ser liberta, porque eu não sei o que que uma ofensa, o terapeuta não vai ter a resposta para nós. O psicólogo também não vai ter, nem um psiquiatra. Mas nós sabemos que Deus tem a cura, o bálsamo de Gileade. O Jesus, o médico dos médicos. Jesus que vai olhar para nós nesta manhã com um olho de fogo. Jesus glorificado vai olhar para dentro de nós e vai falar assim: o Deus Espírito Santo que eu prometi para vocês, que repousa sobre vocês, vai transformar o deserto em campo fértil. Tem um deserto, uma área onde foi a ofensa, ainda está aí, precisa ser arrancado. Ele vai transformar esse deserto em um campo fértil. E o campo fértil vai parecer uma floresta. Isaías 32, verso 15. E tem o Isaías, que eu até coloquei no nosso piquenique, né? Que fala como que vai ser rios que vai transbordar dentro dessa floresta, nesse campo, porque é a libertação. Vocês vão sentir que quando vocês entrar para dentro do quarto e ser intencional e falar assim, eu só vou sair daqui agora quando o meu coração for lavado com teu sangue. Vocês vão sentir tão mais leve. Vocês vão tomar decisões como está escrito no capítulo 10 não, 9 que nós estamos, né? Vocês vão tomar decisões igual Jesus tomou. A rocha de ofensa é 9 mesmo ou é 10? Eu marquei aqui e já saí fora. É o 9 hoje, Vaneide. É o 9, então tá certo. Eu li, marquei. Então, nós vamos entrar nessa última porta. É as portas que tem no tabernáculo, né? Nós passamos pela primeira, a segunda e a última. É só a Suzana e Deus. É só a Érica e Deus. É só eu e Deus. Lá não tem força humana. Lá não tem luz humana. Lá é você e Deus, e a Shekinah e a glória de Deus. É onde você fala tudo para o Pai, onde o Pai revela para você, e você não sai da presença de Deus a mesma pessoa. E assim foi na vida de Pedro, na vida de vários homens que nós temos aqui na palavra de Deus, né? Então vamos lá, capítulo 9. Engraçado, né? Hoje começou tão diferente, mas nós já oramos e cremos que o Senhor já começou a falar e já está falando há muito tempo conosco, né? A rocha de ofensa. Esse capítulo 9, ele toca muito porque mostra novamente que Jesus não veio para agradar o homem. Ele veio para obedecer o Pai, para obedecer o grande plano da salvação. E para que estivéssemos aqui, né? Então, hoje, o significado da palavra crer tem sido enfraquecido. Olha aqui que ele colocou. 1 Pedro, capítulo 2, do verso 6 ao 8. E realmente, hoje, você pergunta para alguém, Yasmin, vocês já perguntaram para alguém, você crê? E as pessoas falam que ele crê meio amarelo, sem apático, né? Diferente. Então, o crer, ele tem sido enfraquecido e cada vez ele vai ser enfraquecido. E não é lá no mundo, não. Vai ser entre nós. Entre as virgens que está com a lamparina cheia de azeite. Amém. Porque as 10 virgens eram mulheres igual a nós. Mas aí o crer foi enfraquecendo e elas esqueceram do azeite de reserva.
É o que Deus está falando. E a ofensa vem para tirar o seu azeite de reserva se você cair nessa armadilha. Então, para muitos, ela nada tem a ver com obediência. Você viu? Você crê, Márcia? Então você obedece. Ivanejo, você crê? Então obedeça. Não tem como eu crer e não obedecer. E o Luciano Subirá e o pastor Luiz falam: como eu vou crer, andar no caminho da graça e vou continuar me lambuzando no pecado e nas mesmas práticas? E nas mesmos sentimentos de vingança, eu vou vingar. Você vai ver, eu vou te dar a resposta na altura. Então, como eu falo que eu creio, que eu tenho essa fé que Pedro falou, a lista, né, o que tem que acrescentar na fé, mas eu não obedeço. Uma vez eu coloquei no Instagram uma criança dando birra, arrastando e o pai puxando. Eu falei: Jesus, eu sou essa criança. Mas mesmo se eu estiver dando birra, eu não querer fazer do jeito que o Senhor deseja, te obedecer, me arrasta, mas me põe no que eu devo andar, como eu devo ser, andar de glória em glória, até chegar à estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo. Então, o amor é um fator decisivo em nosso relacionamento com o Senhor. Novamente falando de amor, né? Página 118. Não o amor aos princípios e ao ensino, mas o amor pela pessoa de Jesus. Se o amor não estiver firmemente posicionado, estaremos suscetíveis a sermos ofendidos e vamos tropeçar. Então, vocês lembram que eu falei muito do Deus Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo? Esse amor é um fator decisivo, mas como que ele vai ser sustentado? Não tem para onde correr, não tem como ensinar outra coisa. Só o meu amor será sustentado pelo Deus Espírito Santo. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, se eu não posso amar só os princípios e ensino, eu tenho que amar a pessoa de Jesus Cristo. Você já fez uma declaração hoje para o Pai da misericórdia, o Abba? Você já falou hoje que você ama o Pai? Que você ama Jesus? Porque eu gosto de ter declarações de amor para mim. Vocês não gostam de receber declaração de amor? Deus quer declaração de amor. Jesus também, o Deus Espírito Santo. Então, se esse amor não estiver firmemente posicionado em mim, eu vou ser sempre ofendida, vou ser ofensiva e vou tropeçar, tropeçar e tropeçar. Então, eu preciso de declarar o meu amor para Jesus. Mas quem vai sustentar este amor? O Deus Espírito Santo. E aqui fala que eles rejeitaram Jesus. Página 119. Jesus e as ofensas. Tem alguém que foi mais ofendido do que Jesus? Tem alguém que, se a gente fala, Deus foi mais ofendido, porque ele amou o mundo de tal maneira. Ele amou o mundo de tal maneira que é considerado hoje, eu acho lindo, tem esse livro, né? O Deus Pródigo. Porque a palavra, a gente vai lá e olha o conceito. O conceito de pródigo é esbanjou. Quem esbanja? Deus veio, esbanjou a glória. Deu o seu único filho. Esbanjou a glória dele conosco. E ele foi ofendido que muitos rejeitaram. Até hoje muitos rejeitam. Então, Jesus e as ofensas. Este mesmo Jesus também denunciou os fariseus pela sua justiça própria. Jesus denunciou muitos líderes religiosos pela justiça própria. E até hoje, numa igreja tão moderna, ainda temos justiça própria no nosso meio, né? E eu falei ontem, às vezes acreditamos que Deus nos deve alguma coisa. Ah, Deus tem que provar, Deus vai fazer, Deus não nos deve nada. Nós que não vamos conseguir nunca pagar essa graça, esse esbanjar dessa glória que ele esbanjou conosco. Então, Jesus sempre denunciou os fariseus, né? Denunciou os líderes religiosos, né? Então, uma olhada de perto no ministério de Jesus revela um homem que escandalizou muitos enquanto ministrava. Deus ministrava e escandalizava
e também ofendia aqueles que estavam torto no caminho, tinha um falso diagnóstico do que era ser cristão, do que era amor. Eles estavam debaixo da lei. Jesus escandalizou os fariseus. Vocês viram aí, né? Jesus falava hipócritas. E quando Jesus falou hipócritas, ele profetizou Isaías no nosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas com seu coração está longe de mim. Então, os últimos dias, a palavra é para a igreja do Senhor. Porque aquele que adora em espírito, aquele que é cheio do Espírito, nós já falamos isso, o que é cheio do Espírito, ele honra o Senhor, não é só com os lábios, ele é de coração, é de mente, é uma regeneração intelectual. Então, vamos lá, página 120. Jesus demonstrou que as ofensas, escândalos entre parentes, na verdade, removerão aqueles que não foram verdadeiramente plantados por seu Pai. Aqui está no primeiro parágrafo, né? Porque lá em Mateus capítulo 15, verso 13 ao 14, olha só o que Jesus respondeu. Ele falou assim: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Às vezes vocês até podem falar assim: nossa, mas tem muita planta aí até hoje que tá firme, é ofensiva e é muito religioso, é preconceituoso, é exclusão, tudo que você já sabe que está no meio, né, na esfera religiosa, que nós não concordamos, que não é isso que a Bíblia explica. Mas aqui está falando que Jesus demonstrou que as ofensas entre parentes, escândalos, na verdade, removerão aqueles que não foram verdadeiramente plantados pelo seu Pai. Então, vai acontecer uma ofensa, assim como Jesus ofendeu aqueles que não estavam corretamente com o reino de Cristo. E o que acontece? Eles vão ser removidos. Ou eu passo pelo refinamento e fico, como nós já falamos aqui, com a raiz sadia e sustentada pelo Deus Espírito Santo, ou eu saio fora. É igual minha mãe fala. Muitos que estão perambulando, falando que está no caminho, mas não viu a luz, que eu nunca esqueço dessa frase. Eu estou no caminho, mas eu não vejo a luz. É uma frase do filme Matrix e a gente pega para a nossa vida espiritual. Eu estou andando no caminho, confessando que Jesus Cristo é o Senhor, mas eu não consigo sentir este amor. Eu amo, porque quando eu creio, eu obedeço. E quando eu obedeço, é o meu amor. E eu continuo andando pelo caminho, não vejo a luz. Eu não vejo a luz para sofrer essa mudança. Então, vai ser removido. Vai ser removido. Se ele não reconhecer que ele precisa ser transformado, ter uma nova atitude. E assim, muitos foram removidos no tempo de Jesus. Então, na maioria dos casos, essas pessoas ficaram zangadas porque a verdade foi pregada e confrontou o estilo de vida delas. Jesus veio e confrontou o estilo de vida que não estava correto do povo judeu. Então, para eles, foi um escândalo. O que é isso? Quem que é esse homem? E assim, Jesus quer nos usar como mulheres empoderadas em Cristo. A gente não vai abrir concessões para ter amizade, coleguinha bonitinha, não. Mulher, uau, famosinha, não. Jesus quer usar a Suzana, usar cada uma das rosas aqui, usar a Emilva para confrontar outras mulheres que têm um estilo de vida que não foi transformada no caminhar da graça. Porque a graça, quando a gente aprende no livro, transformar a maravilhosa graça, a graça nos chama para mudar. Peraí, você está caminhando na graça, minha filha? Ivaneide, minha amada, mas você tem que mudar. Então, Jesus confrontou muitos aqui, eles ficaram zangados, porque confrontou o estilo de vida que eles levaram. Depois vocês prestam atenção já no 1, 2, 3, 4, no terceiro parágrafo e quarto parágrafo da página 120. Fala dos pastores, né? Aqui vai falar muito, né? Dos pastores, ainda traz referência de Samuel. Tá tudo bem? Alguém deseja falar alguma coisa?
Fique à vontade enquanto eu molho a boca aqui no cafezinho, que a minha garganta hoje está querendo falhar. Eu vi aqui que fala assim, líderes evitam o confronto por medo de perder as pessoas. Isso acontece muito. Tipo assim, você Verdade, vê, o pastor vê a ovelha totalmente o contrário daquilo que é para ser e tem medo de confrontar por medo de perder aquela pessoa, por medo dela sair da igreja. verdade. Isso aí nós já sabemos. E quando Deus me pôs para discipular a Cris e a Renata, e uma vez eu fui dura com a Renata, e falei, e eu posso até falar, né, Renata, foi sobre casamento. Sim, E era uma decisão que ela tinha que tomar, e eu fui assim, bem incisiva com ela. Eu falei, o que que você quer? Quantas vezes eu fui. Porque eu tinha que discipular as duas, Deus falou que eu tinha que cuidar delas. E quantas outras mulheres já passaram na minha vida, igual a Roberta já falou, né? Na hora que eu chego duro com a Roberta, né? Agora a Roberta foi para São Paulo, ela dei bronca. Eu falei, olha, não é bronca. É porque a pastora Lisalba faz assim comigo também. Então, se eu falasse, ai, Jesus, eu não quero falar isso para a Cristiane, não, eu não quero falar isso para a Renata. Olha aí onde está a Cristiane, olha a Renata, a fala da Renata, firme. A Emilva também. Quantas vezes Deus usou a boca da Emilva também para falar comigo? Peraí, Maneiro, ó, a respeito dos meus filhos, das crianças aqui, né? Então, nós temos que entender que nós temos que ofender, confrontar o estilo de vida que aquela pessoa está. E aqui falou dos pastores e trouxe a referência de Samuel. Ai, meu coração doeu. Que Samuel amava muito Saul. Você já viu se seu pastor vem e te unge? Igual, eu já fui separada para ser missionária. A pessoa, o pastor Oliveira vai me ungir, aí de repente eu começo a ter um estilo de vida diferente, ele tem que vir ser duro comigo, e ele, não, não, eu não vou falar com a irmã Ibanete, não, eu gosto tanto dela, ela tem uma fala tão amável. Não, não, não. Aí Jesus chama, Deus chama e fala, não, peraí. Não era isso que Samuel queria para Saul. Vocês viram? Que maravilha. Aí Deus falou assim: até quando terás penas de Saul? Porque Saul me rejeitou, foi isso que ele falou, né? Levando eu rejeitando. Eu mesmo rejeitei ele para que não reine mais sobre Israel. Mas assim como Samuel, outros pastores e eu quero tomar o lugar do Deus Espírito Santo, né? Às vezes eu quero convencer a Márcia, o Renato, o Cristiano, sendo que quem convence é o Deus Espírito Santo. E Deus já falou para você o que tem que falar para o seu discipulado, para aquela pessoa, para aquela ovelha, e o pastor fica igual Samuel. Ai, fica com aquela dó, sendo que foi Deus que ordenou. E Samuel teve que obedecer, porque senão o que, que ia acontecer? Ele não ia ter mais azeite de unção na vida dele. E muitos pastores hoje, muitas discipuladoras, pastoras, perderam. Porque o pastor, vocês viram aqui, até que ele falou assim, que nós vamos já para a página 123, mas tem uma referência aqui que ele fala, né, que a gente tem que perguntar, e isso estava lá no livro da Despertar das Leoas, você lembra que ela, para discipular um rapaz, ela perguntou ao rapaz como ele via, como ele havia, para ela saber como podia discipular. Então eu tenho que chegar em vocês têm que falar como que vocês me vê hoje. E quando a gente vai dar conselho para outra pessoa, no âmbito religioso, a gente tem que perguntar primeiro como que a pessoa nos vê e como que ela nos quer. Que você viu lá que ele fala, né? Se você me vê como companheiro, aí tem a diferença. Se você me recebe como sacerdote, eu achei linda essa comparação aqui. Então, a gente tem que olhar para a pessoa e ver a autoridade nela e buscar isso nela. Buscar essa autoridade, esse crescimento, esse ensino. Então, vamos lá, página 123. Jesus escandalizou as pessoas da sua própria cidade natal. Uma vez eu tinha lido isso aqui, e vocês viram como que Jesus foi tratado com discriminação, né? E como Jesus foi rotulado aqui, esse aí, Jesus, o filho do carpinteiro, quem ele pensa que ele é ensinando assim com autoridade? Não, este é o filho do carpinteiro, não se chama sua mãe Maria, os seus irmãos Tiago, e assim vai. E às vezes nós falamos isso e outras pessoas falam isso com a gente, né? Aí eu coloquei que tenhamos um coração ensinável, humildade, um coração
o corpo fala quando eu estou rejeitando a Márcia. O meu corpo, a minha expressão fala se a Suzana estiver sendo usada ou vim com autoridade. Vaneide, eu aprendi isso, eu quero ensinar. O corpo fala, gente. A gente tem que tomar muito cuidado. Tem esse livro. Ou então tem um irmãozinho humilde, aí o pastor deu a oportunidade. Hoje é esse irmão. Nossa, e ele vai pregar 1 hora. Ele não tem aquela coisa de fazer o primeiro tópico, o segundo tópico, conclusão da pregação. Ele vai em Gênesis e vai em Apocalipse, e assim vai. Aí a gente fica assim, quem é esse irmãozinho? Por que deu essa oportunidade para essa irmã? E às vezes nós falamos assim também quando Deus usa alguém para falar, trazer uma revelação para nos confrontar com o estilo de vida que nós estamos levando. E olha como Jesus foi ofendido, e eles quiseram até matar Jesus aqui, as pessoas da cidade estavam tão furiosas que tentaram matar Jesus. Onde já se viu? Essas pessoas foram agraciadas com a presença de Jesus na sua própria terra natal, de falar assim, olha, ele é Jesus, é nosso conterrâneo, vamos abraçar ele, como diz o povo do Tocantins, né? Eles têm um jeito, fala lá, meu conterrâneo, ele é da nossa família, é tudo irmão. E eles não fizeram isso. Então, nessa parte aqui, nós temos que ter um coração ensinável. Porque nós vamos chegar em algum lugar, até na nossa família, nós não vamos ser bem recebidos quando começarmos a trazer a verdade que confronta o estilo de vida de certas pessoas. Então, página 124, já no finalzinho. Jesus escandalizou até os membros de sua família. Eu sofri quando eu li isso aqui, que falaram assim, Jesus, seus irmãos e sua mãe estão lá fora. Eu demorei a entender isso. Eu falei, nossa, Jesus era tão duro. Mas aí a gente tem que estudar a palavra para entender o que Jesus está nos ensinando. Aí muitos vai pega essa palavra sem sabedoria e afasta da família. Que eu vivi isso aqui em casa. Minha mãe fez isso com a gente. E aqui mostra, né? O autor fala. Então Jesus foi duro com a mãe e com os irmãos. Por quê? Porque já falaram lá para Maria no estudo, falaram, vai lá conter Jesus. Não está muito certo, não. Então, isso aconteceu na nossa família, e aqui, voltando na página 125, no 1, 2, no terceiro parágrafo, vocês já leram lá quando ele falou? Olha só. Aí o autor fala assim, né, que ele tentou, no começo, parece que a família dele era muito, né, ele nasceu numa família que o povo era muito católico. E na casa da minha mãe veio de uma família muito tradicional, da Igreja Batista, presbiteriana. Minha mãe já voltou, reconciliou e foi batizada com o Espírito Santo. Nossa! E minha mãe foi na força do braço dela. E aqui o autor diz, né? O John Beverly fala assim, no começo tentei atropelá-los com o evangelho. Você já viu que às vezes a gente quer atropelar o pessoal da nossa família com o evangelho? E disse a eles que não era salvo apenas porque assistia à missa. Levei-os até o limite. Não agi com sabedoria. Quantas vezes nós não agimos com sabedoria, né? E a minha mãe não agir com sabedoria na família dela, no nosso lar, os irmãos da minha mãe pegou uma birra dela. Foi difícil. Foi difícil ter uma reconciliação entre os irmãos, com a mãe dela. Lá em casa também, meu pai demorou a aceitar Jesus. Aí é que o autor fala, então Deus me ensinou a viver a vida cristã diante deles e deixar que eles vissem as minhas boas obras. Mesmo assim, não fiz concessões com a verdade para agradá-los. Eu vivi isso aqui, foi muito doído. Foi muito doído. Porque não é isso que Deus deseja. E minha mãe fala assim, não, Jesus veio e trouxe a espada. Trevas não combina com a luz. Minha mãe tinha uma fraseologia, uma mantra, que é tudo contra o que Jesus ensinava. Porque Jesus fala para a gente ser sábio, atrair eles. Nós não vamos abrir concessões, mas nós temos que ter uma palavra de sabedoria. E às vezes, muitos, né? Eu tenho certeza que aqui não tem, vocês são mulheres sábias, vocês não estão agindo sem sabedoria. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com o que o autor está nos ensinando na página 125. Se fizermos concessões, já no finalzinho lá, vocês estão seguindo?
Se fizermos concessões com o que Deus nos diz, para agradar a nossa família, perderemos o óleo fresco em nossas vidas e os impediremos de serem libertos. Hoje eles vão até a minha mãe, pede oração, acredita sim que minha mãe é uma profeta, Deus revela. Hoje eles respeitam minha mãe e vê essa autoridade. Mas foi um processo dolorido, foi divisão na família, ela nos dividiu, ela nos trouxe para cá. Nós não tinha não deixava mais a gente envolver com eles, né? Então foi um processo terrível que isso afetou nós. Eu também passei por um processo de libertação. Hoje eu falo, alguém pergunta, isso ainda te ofende? Eu falei, não, eles não entendiam. Quando a gente olhar e ver nossos tios, ver muitas pessoas que não buscam sabedoria, faz afastar as pessoas do caminho. Mas eu tenho que falar, eu tenho a verdade. A verdade é a palavra de Deus. E a verdadeira humildade é só através do Evangelho. E o Evangelho, o Espírito de Deus nos educa. Então, vamos lá. Alguém quer falar mais alguma coisa? E outra que eu queria falar nessa parte aqui no começo, que a gente tenta convencer as pessoas. Não vamos inverter a ordem, nós já falamos. Nós buscamos primeiro o reino de Deus, buscamos sabedoria com Deus, aí ele vem te dar estratégia como falar com a sua família. Ele te dá estratégia, A gente quer te assumir, dá sabedoria. Pode falar. a gente quer assumir o lugar do Espírito Santo na vida das pessoas, a gente toma as dores de Deus, toma as dores do Espírito Santo. A gente entende, sabe, essas pessoas que são bem religiosas, porque é igual o Saulo, né? Ele acreditava que estava fazendo a coisa certa, perseguindo os cristãos, porque acreditava que era daquele jeito. E aí a gente vê muitas Verdade. pessoas, principalmente da nossa geração para trás, né? Eu também sofri muita coisa por conta desse entendimento que não podia se misturar e tal. Eu não podia me misturar nem com os próprios adolescentes da minha igreja, porque eles tinham uns comportamentos, né, meio assim que não era de cristão. Então eu era a santa e tinha que me manter em um altar, né? Então assim, isso trouxe muita sequela, trouxe muita coisa ruim. Então assim, a gente vê muita gente sofrendo essas coisas, porque na falta de sabedoria, até muitas vezes nós acabamos repetindo o comportamento dos nossos antepassados, né? E a gente fica nessa coisa, né, de tomar as dores de Deus, querer defender Deus, querer assumir o poder do Espírito Santo na vida da pessoa, né? Eu tenho que convencer ela que ela está errada. Nesse tentar de convencer, muitas vezes você fica com raiva da pessoa em si, não da prática, e aí você torna-se um ofensor na vida da pessoa, né? Então, assim, Verdade, Marcos. já vivemos isso, né? Nós vivemos. Inclusive, eu tive um episódio, Ivaneide, de que eu estava nessa situação de sentir raiva da minha filha em um determinado momento, por um pecado que ela estava cometendo, e aí eu estava com raiva dela. Aí eu parei e falei, eita Deus, não é assim não, eu estou reproduzindo comportamentos. E aí fui orar, falei, eu tenho que não gostar da prática e não dela, e tenho que amar, porque foi isso que Deus fez com a gente, né? E, então, assim, Verdade. a gente tem que estar se policiando para a gente não estar reproduzindo os feitos religiosos, né? E a gente falta só 6 minutos, gente. Incrível, acabou. Amanhã nós vamos nos encontrar aqui, tá? Amanhã nós vamos aqui. Meninas, 6 minutos, eu queria dizer algo para vocês. O pecado é uma coisa, o ser humano é outro. Igual a Márcia falou. Nossos filhos é os nossos filhos. O pecado, ele é lá. Nós não podemos misturar isso. Então, aqui, Jesus escandalizou seus amigos. Vocês olham lá, né? Que Jesus falou, vocês também querem ir? E hoje eu falo, Jesus, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Eu sempre uso isso na oração. Às vezes não compreendemos a sabedoria de Deus, porém precisamos confiar na sua vontade. Ofensa sem desculpa vai falar sobre João Batista também, que eu sofri muito nisso. Nós encerramos aqui. Eu sofria, João Batista, eu sofri com a história de Marta e Maria, que Jesus ficava lá, indiferente. João Batista preso.
Eu sofri demais. Então a gente tem que se ver nessas histórias, porque João Batista foi treinado para abrir o caminho para o Messias vir. E Jesus manda aquela resposta lá para João. E João tinha todo o direito de se sentir ofendido, né? Então depois vocês medite. Então a resposta de Jesus a João foi muito doído. Quando eu leio Marta e Maria e João Batista, eu vejo que eu ainda preciso muito ser sarada, ser curada. Porque nem sempre a Marta, a Márcia, nem sempre vocês vão estar disponível com palavras que eu estou desejosa ouvir. Nem sempre a pastora Isal vai me atender naquele momento, nem sempre eu vou atender vocês, assim como Jesus mostra aqui. Mas nós temos que entender que tudo é para um plano maior. Então, eu termino aqui falando: Jesus ofendeu algumas pessoas por obedecer ao seu pai. Não vou agora, não, Marta e Maria. Lázaro morreu. Não é que ele disse isso, mas não podia ir. João Batista estava lá preso, porque, ó, João Batista, eu posso até ir aí, fazer um milagre e tirar você da cadeia. Mas não é esse o plano, não é esse o propósito. Mas nunca causou uma ofensa para defender os seus próprios direitos. Essa parte nós temos que escrever. Porque se Jesus quisesse ofender a Deus, e defender os seus direitos, ele ia lá imediatamente e ressuscitava Lázaro. Ele ia imediatamente, arrebentava as cadeias e tirava e falava: não, vem João Batista, eu estou precisando de mais um discípulo, porque os outros se revoltaram, se escandalizaram e me abandonaram. Não, não era, né, para defender os seus próprios direitos. Então, que nós venhamos entender mais isso tudo que Jesus nos traz, como a vida de Marta e Maria, Lázaro morto e João Batista. Então, amém. Amanhã é o capítulo 10, Márcia com vocês. E vamos meditar mais nisso, porque quando a gente lê algumas traços, alguns versos, né, algumas histórias da Bíblia, e se a gente não concorda, é porque precisa ser sarado. E eu confesso aqui para vocês, eu ainda preciso muito ler a história de Marta e Maria, Lázaro e João Batista, porque meu coração ficava muito apequenado. Por que Jesus fez isso? Por quê? Então, amém? Termino aqui. Beijo para vocês amanhã, no mesmo horário, capítulo 10. Glória a Deus. Deus abençoe igualmente. Sempre disposta a trazer alimento à mesa para a gente, né? Complementar, né? Porque nós já nos alimentamos, já estudamos, e aí é um complemento, né? Então vamos orar. Tem 2 minutos para a gente estar orando, agradecendo ao Senhor. Obrigada, Deus. Muito obrigada por essa oportunidade. Te exaltamos, Senhor. Te glorificamos, Senhor Jesus, por nos assentar à tua mesa, por esse amor maravilhoso, Jesus. Obrigada pelos livramentos. Obrigada, Senhor Jesus, pelo restaurar dos nossos corações. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, pelo perdoar das nossas ofensas, Pai. Obrigada por nos ensinar, Senhor, a nos conduzir, Senhor Jesus, em santidade. Obrigada, Senhor, por manter o nosso coração saudável, Jesus. Muito obrigada, Pai. E que nós possamos nesse dia continuar, Senhor, disposta a aprender, a viver com intenção e com intensidade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Pai querido, que nós possamos, Senhor Jesus, mesmo, Senhor, vivendo situações como o Senhor viveu, em que a própria família não acredite, Senhor, mas que nós possamos manter a postura de servo e filho de Deus, assim como o Senhor fez, Pai. Dai-nos da tua graça, sustenta-nos, ó Pai. Somos dependentes e carentes da sua graça, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, te exaltamos e bendizemos o seu nome, Pai. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Depois que terminar o livro, vai ter uma novidade, uma convidada para comentar, uma profissional, para comentar um pouco, trazer um alimento para nós baseado na parte profissional, tá bom? Ela está lendo o livro também, a nossa amiga. Que lindo, que coisa boa. Muito bom. Deus abençoe. Sinta abraçada no dia de hoje. Muito obrigada, meninas.
Amém. Feliz, Suzana, por você estar aqui conosco hoje. Saudades. Que o coraçãozinho, todas vocês. Vocês têm que orar para Deus dar-nos filhas, dar-nos filhas, mais filhas, mais filhas. Verdade. Beijos. Até amanhã. Até.